Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate. Nesse episódio vamos comentar o anime Astra Lost in Space, que está disponível aí nos seus 12 episódios completos na Crunchyroll. Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador deste Nerd Debate. Estamos aqui com Denison Ghiseline. Olá, gente. Bem-vindos a mais um episódio. Vamos falar de um tema que eu adoro, que é ficção científica. E a gente vai falar do espaço. Nada mais é tão profundo quanto o espaço. E o marinheiro de primeira viagem, eu diria o astronauta de primeira viagem, né? Janúncio Neto. Olá pessoal, boa noite. Vamos aí nos aventurar com esses perdidos no espaço. Perdido no espaço. Astronauta de primeira viagem, porque esse é um anime de 2019 que eu sempre quis gravar podcast, né? Ele entrou na nossa lista de melhores animes de 2019. Ele tava lá, na época assistiu eu, Denison Peixoto, por exemplo, né? Ele entrou ali, acho que ele ficou em sétimo, mais ou menos, na nossa lista do top 10 daquele ano. Todo mundo recomendou para todo mundo assistir, mesmo quem estava já atrasado ali na lista, porque valia muito a pena, eu lembro disso. Pois é. E aqui no Brasil ele estava na lista da Funimation, né? Mas aí quando a Crunchyroll comprou a Funimation, demorou um tempo e entrou finalmente na lista da Crunchyroll. Então agora a gente resolveu gravar esse programa, né? Esse podcast. Também o mangá também está no Brasil, ele é publicado pela Devir aqui, o mangá completo. Eu dei uma olhada assim, fui ver o que é que a galera comentava, não tem muita diferença, tá? Sim. Do mangá pro anime, então é bem fiel a adaptação. Vale a pena aí quem quiser também ver uma segunda adaptação, né, da história, a versão original. Também pode ir atrás de um mangá aí no Brasil, tá tudo, já foi tudo publicado aqui, inclusive. Janus, você que viu pela primeira vez agora, porque eu vi pela segunda vez e mesmo assim, como já fazia tempo que eu tinha visto, muita coisa eu tinha esquecido, lembrava pouca coisa. Me surpreendi de novo com algumas coisas, entendeu? Janus, me diga aí como foi a Não, sua como eu reação. estava conversando com o Denis aqui antes da gente gravar, terminei de ver hoje. Inclusive, descobri que eu não vi uma parte a parte final da conclusão porque eu até imaginei que ia ter uma outra temporada, né? Mas assim, no começo, se eu disser pra você que quando o anime começou ele me capturou, não me capturou não. Aonde ele me fisgou foi o que danado aquela nave estava fazendo no espaço sem ninguém. Ponto. Foi aí aonde me fisgou. Eu digo, eu preciso que ele responda essa pergunta. Depois a série me pegou porque assim, ele vai colocando esses pontos de mistério e aí, na minha opinião, foi bom porque é aquela coisa de vai pegando você a cada episódio, né? Um episódio joga você pro próximo. Porque depois do primeiro episódio, a história ela meio que trabalha com esse lance de sempre deixa um ponto para o episódio seguinte. E aí é onde vai fisgando, porque todos os pontos que eles vão deixando é um mistério novo e é um mistério assim interessante para manter o interesse do espectador, né? Uhum. Aí você ficou na. A única dúvida que você achou assim, um furo no roteiro é aquela nave Não, no. não, 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 pelo contrário. Ah, É assim, foi o que me fisgou. O primeiro mistério, vamos dizer assim, no ah, primeiro tá. episódio foi como essa nave está aí sem tripulação, sem vestígios de ninguém. Eu E vi algumas aí, pessoas comentarem que não, assim, faltou resolver esse mistério, mas assim, a menina diz lá, né? A piloto fala sim, que ela acha que aquela nave, tipo, tava na Terra quando o impacto aconteceu do meteoro sim, e ela foi jogada pro espaço. sim. É o que ela acha que Inclusive, assim, eu aconteceu. imaginei assim que ela não estivesse na Terra mesmo, assim, no planeta Terra, que aí também ia ser uma licença poética muito grande, mas eu imaginei que ela estava querendo dizer assim, no sentido que ela devia estar em alguma estação orbital, algo do Sim. tipo assim, já no espaço, e aí ela se desprendeu e ficou à deriva. Foi o que eu pensei de início também. Uhum. Não, claro que aí, assim, quando ela coloca que existiam 12 naves
do modelo Astra, que era uma missão que continha 12 naves. Então ela já deixou claro que nem todas foram, que aquela que eles pegam é a Astra 12. A nave dela era a Astra 6. Não é isso? Então, assim, no começo eu estava comentando com o Denis que, para mim, me lembrou um pouco um filme chamado O Enigma do Horizonte. Então, eu imaginei que eles estivessem em uma dimensão paralela, ou um universo paralelo, que eu achar melhor, né? Sendo que aí Engraçado. essa dúvida... Não só isso, Janus. O anime todo, ele brinca com você de que ele pode ser um monte de coisa. Por exemplo, quando eles encontram a outra nave lá, né? No planeta que eles caem e quebra a nave deles. Você Sim, pensa logo o quê? Viagem no tempo, né? também. Mas tem uma outra coisa que passa despercebido, porque é uma coisa assim, é um detalhe tão rápido, mas tão rápido que eu olhei. Isso aqui não é a nossa realidade, porque logo no primeiro episódio, ou no segundo, não lembro bem, a menina que é a clone da princesa, ela fala, em 1963, a nave tal fez tal coisa. Eu digo, como assim em 1963 já tinha essa tecnologia? E aí, Entendi. lá na frente, é que isso vai fazer sentido. Que a Entendi. história do mundo deles não é a nossa história. Eles brincam muito de enganar o espectador nesse sentido, né? Primeiro que você pensa que é uma história normal de adolescentes no espaço, tipo um Sim, camping, né? Você pensa que vai ser um anime normal. Aí logo no primeiro episódio já tem essa questão do buraco negro, joga eles lá e tem uma nave lá, né? Como já nos disse, convenientemente esperando eles. Aí, a partir daí, vira um anime de sobrevivência, né? Eles têm que ir de pontos em pontos específicos, calculando quanto eles têm de combustível e quanto eles têm Mantimentos. de mantimentos. Não é nem combustível, se eu não me engano, porque eu acho que combustível não é problema É para aquela mantimento. O nave. problema dele é comida e água, o mantimento, eles problema deles. poderiam ir direto, mas eles Isso, não tinham como se manter vivos. Até porque lá na frente eles explicam que eles só têm uma cápsula de hibernação. Não isso. é como se fosse uma nave onde todo mundo pudesse hibernar e traçar a rota. Né? Exatamente. Então, É uma como o outra problema deles, eles podiam ir direto, podia, mas eles não tinham água e combustível Não, para água e o período. mantimentos. Água e comida para sobreviver Para esse fazer a viagem período. direta. Aí eles têm que ir de ponto em ponto. É uma das partes que eu gostei muito, né? Que me lembra E é muito o uma quê? coisa assim, Interestelar, né? Interestelar também e tem essa tem um pegada. detalhe assim, em ponto, cada planeta está à distância à velocidade da luz. Então, tipo, não é como se eles estivessem em Saturno para chegar na Terra, entendeu? Eles estão dando saltos à velocidade da luz. Então, eles estão, pelo menos, indo de um sistema solar para outro, no mínimo. Isso, eles estão dando saltos em sistemas solares para ver como eles estão longe. Lembra É, em Guardiões da Galáxia 2, quando eles ficam dando aqueles saltos malucos? Sim, sim, sim. Pronto, é mais ou menos aquele conceito, né? Sendo que eles têm que fazer um pit stop para poder fazer outro salto. É, isso aí. aí ele, é uma pegada que me lembrou muito, por exemplo, Mass Effect, quem jogou Mass Effect, aquela questão de. Que também tem Star Wars, Interestelar, a gente viu muito, inclusive tem um planeta aqui que é basicamente água com a onda gigante, e me lembrou muito Sim, que é o segundo planeta. Interestelar, que é o planeta lá do episódio da praia, né? Que todo anime É o tem, mas episódio, é o planeta tropical, né? até nisso eles conseguem reverter nossa expectativa, né? No episódio da praia, que era a pausa de todo mundo, virou um drama da porra no final ali com o Uga, Aí com a arma fala, não. tal, etc. Então, Não, assim, é um negócio, é um conceito que a gente vê muito em Star Wars, vê nessas ficções científicas, Mass Effect. São planetas de um ambiente só. Ah, tem uma O flora, único bioma. Só tem um isso. bioma, tem É um tudo. planeta de neve, é um planeta deserto, é um planeta de cidade, é um o, planeta de não o, sei o o quê. único planeta que tem mais de um bioma é justamente o terceiro, onde eles encontram a astronauta russa. Né? Que tipo, metade é só gelo
a outra metade é só sol, né? E tem Sim. aquela faixa que seria a faixa do trópico. É. E até nisso, Janus, eles são muito inteligentes no roteiro, né, na história, de criar dificuldades diferentes em cada planeta, né? Isso aí eu achei inteligente, assim. É muita coisa pra gente que não pode não estudar muito essa questão de astronomia e como funciona essa questão em planetas, etc. Mas pra gente funciona que não entende, entendeu? É um negócio que você fica, tá, faz sentido, né? Faz um certo Não, sentido, né? ele é assim, ele é um ótimo, esse anime, ele é um ótimo cartão de visita para você introduzir alguém que não conhece ficção científica. Você não vai entregar logo um hard sci-fi. Por exemplo, para uma pessoa que nunca viu ficção científica, é muito melhor ela ver esse anime e depois passar por um Interestelar do que você querer entregar logo um Interestelar no colo da pessoa que nunca viu. Entendeu? Interestelar, ele te cobra mais. Ele te cobra mais ali. Ele é um cartão de visita, ele é um prato de entrada para a pessoa que não entende nenhum conceito de ficção científica. Então, ele é tipo um leve hard sci-fi. Porque, assim, apesar dele ter algumas conveniências lá de Star Trek, a série, e Perdido no Espaço, que não tem como você fugir desses dois referenciais, né? Tipo, a facilidade dos planetas, o lance que todo mundo ali, apesar de ser estudante... O que eu achei interessante, e isso se justifica com a explicação do final, é como a galera tão jovem vai saber mexer numa nave. Faz sentido quando você entende de onde eles vieram. Sim. Isso. A preparação que Entendeu? eles Então, estavam tipo assim, tendo, né? Na verdade, uma coisa que desculpa, Janus, uma coisa que a gente repara ali quando eles vão fazer aquela primeira viagem, todos eles ali parece que vêm de uma sociedade preocupada em ter filhos preparados. Assim, pelo menos e como é uma sociedade que veio, pelo menos nos anos de escola, né? É isso, isso. Pelo menos nos anos de escola, eles querem passar uma vibe de autopreservação e de exploração para as pessoas. Porque porque depois, lá no final, quando volta para a Lourinha lá da outra missão, e a sim, humanidade teve que se voltar por espaço, então essa necessidade de criar filhos preparados vem disso. não, e o que eu acho legal é muito que é o conceito, justamente esse lance, né? Por que, que eles são preparados? Porque eles é uma humanidade, vamos colocar assim, é uma raça Uhum. humana que abandonou a Terra e que já veio do espaço. Então eles sabem que do mesmo jeito que eles saíram da Terra, em algum momento eles podem ter que sair dali. Inclusive eu estava pensando numa coisa algumas semanas atrás, antes de ver o anime, que eu estava vendo muito alguns canais sobre exploração espacial. E uma das coisas que eu sempre estava me ligando quando eu estava vendo isso tudo, eu digo, rapaz, se a humanidade um dia tiver que abandonar a Terra, o nível de escolaridade vai lá pro ar, porque não é qualquer um que entra numa nave espacial. Não é qualquer segundo grau, terceiro universitário que vai ter direito a Então, entrar numa nave espacial. depende de como vai ser a evacuação, né? Não. Aí, no anime, eles dão a entender que foi uma grande arca de Noé, né? Assim, todo Isso. mundo abandonou a Terra. Mas se a gente Sim. for pegar... Mas teve uma treta antes que também foi interessante. Quando surgiu essa questão de irmos todos para um outro planeta, começou uma terceira guerra mundial, que era pela disputa dos territórios desse novo planeta, né? Ou seja, o egoísmo humano, como sempre, né? Sim. Estragando tudo. Metade da população foi dizimada e os que restaram decidiram abolir os países, fundar um governo mundial e todo mundo e unificar a língua, unificar tudo e todo mundo partir para o novo planeta, né? A Quem guerra, sobrou. Luiz, a guerra foi antes. Antes do meteoro, antes da descoberta do meteoro. Não, mas não, foi antes da. Não, não, não. A Não, não, não. guerra Não, foi gente, é o seguinte. depois. Aconteceu depois dos mísseis cubanos. É, o incidente de Cuba. O incidente de Cuba aconteceu. Deflagrou a Terceira Guerra Mundial. E aí, Isso. depois, os que sobreviveram aboliram a política, aboliram a religião, aboliram tudo. Renunciaram à guerra, veio. né? Eles não queriam mais ter exército ou guerra. Exatamente. Eles abriram mão de tudo, tanto é que você vê que não existe acesso fácil a armas.
que é uma outra coisa que depois você vai entender o porquê. E Não, assim, pô, a crise de Cuba dos mísseis foi a desculpa dada não, para a a Terceira Guerra crise de Mundial. Cuba foi o mesmo conceito da nossa história. União Soviética coloca mísseis nucleares apontadas para Washington, o Washington revida, ataca Cuba. A Foi União não, Soviética pô. A guerra foi em 2063. Foi depois deles descobrirem o não, outro planeta. Não, pode não, ver, não, não. Luiz. A guerra foi em 63, só que a 63. humanidade, só que a humanidade resetou os eventos e mudando a data do calendário. Foi em Exatamente. 2000, mas foi em 2063 a guerra, não foi em Não, 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 1963. foi em não, 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 não. 1963. O Tanto que é que é quando a menina fala lá, o clone da princesa, ela fala que quando teve a primeira viagem espacial. Não, mas aquilo ali não aconteceu. É o que eu tô dizendo. Nos últimos episódios, o Chance, né? O Chantre lá, ele explica como foi o Chance, né? Como era a história do negócio. Se vocês quiserem, eu posso até abrir aqui e recontar a história. Foi mais ou menos assim. Tanto é que a mulher lá, a Paulina, ela é estranha nessa história. Não faz sentido, ó, a questão da crise dos mísseis cubanos, porque não aconteceu essa crise. A gente ultrapassou isso, né? Não, É aí que ela acha esquisito. no universo deles aconteceu a crise dos mísseis cubanos. Sim, ela passou por Aí, isso. aí Ela é eles viram que sobrevivente da Terceira Guerra. sobreviveu à Terceira Guerra. Aí teve aquele problema da população ter caído para 1/3 da população mundial. Descobriram o meteoro e fizeram as missões para procurar planetas habitáveis. E isso também justifica o que acontece a partir do segundo episódio. Como é que eles conhecem tantos planetas naquele registro de nave se os planetas não são colonizados? Uhum. E não são planetas do nosso sistema solar. Não são. O que, que aconteceu? Ali são planetas que naquela época, é igual em Interestelar, foram explorados e contados como catalogados. Exatamente. Tanto é que é por isso que ele traça o plano de rota, né? Ele pega planetas que eles E, já conheciam na para poder, ó, a verdade, gente pode ir daqui o para aqui, daqui planeta para aqui, daqui deles, para aqui. o planeta deles natal, que seria a Terra do futuro ali, é o último planeta que eles encontram nessa linha reta entre as Exatamente. estrelas. Porque exatamente o ponto zero é de onde eles partiram. Tanto é que se você imaginar o plano lá dos pais deles, era lógico jogar eles para morrer no espaço, não em qualquer espaço na órbita da Terra, porque era garantido 100% que ninguém ia baixar ali. É Que claro, era a o história foi apagada, Ó, aqui, ó. aquele Aqui, planeta ó. não existe mais. A história aqui, o Chassi contando aqui. Tinha um planeta chamado Terra, e a fim de escapar da extinção pelo asteroide, a humanidade optou por se mudar para um novo planeta. Isso. Vamos lá. Peráspera ad astra, que supera as dificuldades e alcança as estrelas, que era o slogan desse projeto, né? A Uhum. humanidade trabalhou junta para achar um novo planeta para o qual se mudar. 2 anos depois, milagrosamente, um planeta semelhante à Terra foi achado. É, O planeta, a 5.000 anos-luz de distância, foi batizado de Astra. isso, até agora tudo batendo direitinho. Que é exatamente o tempo de distância que eles calculam da nave, que eles estão longe do planeta natal deles. Pronto, Sim, que a menina até diz aqui, bate com a história da Polina, né? A outra que isso. foi. A cosmonauta russa. Aí um cara pergunta, por que não conhecíamos uma parte tão importante da história? Aí ele fala, o Chassi fala, esse é o segredo da nossa história. Somente alguns oficiais de alto escalão e o rei de Vixia sabem o segredo. É um segredo passado entre os reis, né? A província foi criada para guardar esse segredo. Que é um negócio meio 1987, né? Aquele negócio Vamos de xingar aqui no Kyojin também, aquele lance do segredo Isso, da família real. também lembrei de Shingeki no Kyojin. Boa referência. apagar a história e recontar como se fosse uma outra parada, né? Como se fosse um É negócio uma zerado a partir do resetada, né? Se você analisar bem, qual é o lance? Quando ele sai, e essa é a mesma premissa de uma outra série de ficção científica muito antiga, que é aquela Battlestar Galáctica, é a Sim. mesma premissa. A mesma Pronto. premissa. Aí ele fala que o buraco de minhoca artificial foi a chave para facilitar esse projeto. Portais foram construídos em todo o mundo.
mais de 10 mil túneis conectaram a Terra à Astra. Sim. Que aí é o lance do porquê que a humanidade toda, pelo menos da que sobrou da Terceira Guerra Mundial, conseguiu ir para a Astra. Criar E aí ele cidades do nada foi um empreendimento gigantesco, né? Aí ele fala que o trabalho era extremamente difícil, mas a tecnologia que tinha no momento foi transportada pelos buracos de minhoca, então o processo sim. ficou cada vez mais rápido. Vamos Uhum. lá. Enquanto isso, na Terra, o projeto foi revelado para o mundo inteiro, ou seja, era algo que ainda estava apenas entre os. Ali entre alguns poucos, né? Foi revelado Aham. para o público. As pessoas estavam confusas, em pânico, e assim começaram a lutar pela propriedade dos territórios do Novo Mundo. Pronto, aí. Aí, a partir Isso, daí, etnia, religião, relações internacionais de poder mas tornaram-se o aí gatilho para fazer explodir todos os problemas da humanidade. Em apenas 2 meses, isso aí. durante 2052, metade de toda a população mundial foi perdida. Aqui sim é considerada a terceira guerra mundial. Não, não, não. Janus, não teve a Não, crise a Terceira Guerra do. Mundial ocorreu normalmente na década de 60. Aí sobrou Não, a não galera, assim, existe. Não, 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 não é isso. Não existiu essa terceira guerra. Qual é a questão? A história que foi ensinada para eles na escola é que em 1963 lá teve a terceira guerra mundial pela crise dos mísseis cubanos. Aí Paulina acha estranho a história quando ela escuta e fala: não, isso aqui não faz sentido porque não existiu isso. Eu vivi até tal data, né? E não tinha isso, não faz sentido. Aí que ela depois faz sentido, porque essa foi a desculpa utilizada, né? Eles regredem 100 anos, dizem que ocorreu uma terceira guerra em 1963, para poder dar uma zerada ali na história e ter uma desculpa, né? De ter morrido muita gente e tal, e daqui a gente segue em frente, entendeu? Foi isso que aconteceu. Tanto é que ele fala aqui, ó, metade da população morreu depois dessa guerra e aqui, ó. legal Aí também ele que fala: sobreviventes da basicamente. guerra lamentaram a tolice e juraram criar paz dessa vez. O conceito de nações foi abolido e recursos naturais foram compartilhados. A língua foi unificada, religião e armas foram abolidas como causa de conflito. A humanidade Legal, finalmente encontrou paz, se basicamente, mudando e reiniciando o mundo. Ele fala isso no último basicamente episódio. é um grande Among Us de 12 episódios, né? A grande mudança ocorreu ao longo de 4 anos. Em julho, 5 de julho de 57, logo após a mudança ser concluída, o meteoro atingiu a Terra como esperado. Quando as coisas começaram a andar, o governo mundial foi estabelecido. Como primeira Então, medida, fecharam todos os buracos de minhoca para sempre. Claro que aparentemente nem todos foram, né? Aí É, porque ali as você tem que ver que é uma indústrias. tecnologia, né? Um portátil, né? Que então, os mas o curioso aqui que no episódio 10, quando eles vão mostrar pra russa lá, olha, esse é o nosso planeta, ela fala, peraí, os continentes estão todos errados, o que está acontecendo? Aí eles sentam e discutem a história um do outro, até que eles chegam em 62 e a menininha de cabelo rosa fala, então, tá tudo é batendo, que tem- Revolução Industrial, papapá, papapá, mas e quando chega a Terceira Guerra Mundial em 62? Peraí, como assim 62 Guerra Mundial? Não teve Guerra Mundial em 62. Em 62 houve a crise dos mísseis de Cuba. Uhum. Pois é, mas não O, teve crise no míssil de Cuba, porque não existiu essa crise, entendeu? Essa crise foi a Terceira Guerra, que para ela não, entendeu? Não assim, bate. para eles foi Não, ensinado que teve para aí, ele, que isso foi isso. Isso, o isso, estopim da exatamente. Terceira Guerra, e para ela foi como é o nosso tempo real de hoje em dia, atual, Sim. a nossa Só que, história. só que para eles não foi em 2063, porque Sim, 2063 é alguns anos ali atrás da vida deles. Eles estavam sim, vivos. Para eles foi em 1963. Aí ela fala estranho de exatamente. É novo. por isso que ela fala no primeiro episódio que a primeira viagem espacial, a clone da princesa fala no primeiro episódio que a primeira viagem espacial foi em 1963. Isso, que foi o que É foi que a ensinado a história para as eles. crianças ali é diferente da história que ela viveu.
Para eles, Exatamente. houve a Terceira Guerra Mundial. O governo adotou isso para a população, para que todo mundo partisse a partir dessa memória. Só que para ela que A viveu geração seguinte, a partir assim, porque provavelmente eles são ou segunda ou terceira geração terceira que geração, viveu terceira em geração. Astra. Porque Isso, a primeira geração sabia de que tudo. nasceu em Astra não, que chegou em Astra, colonizou Astra, é a que se comprometeu para mudar a história, né? Isso, É. e todo mundo concordou, vamos mudar a história, todo mundo que nascer agora vai nascer puro e advolto do nosso passado, vamos contar tal historinha e vamos olhar para o futuro, vamos fazer poucos livros de referência, que eles falam bastante isso, né? Porque vamos ensinar as pessoas a pensar no futuro e esquecer o passado. Tanto é, Denis, que uma coisa que eu imaginei assim, claro, tipo assim, eu até imaginei que a princesa, a clone da princesa, né, teria acesso a esse conhecimento de alguma maneira, assim, de algo que estava escondido. Porque, assim, o legal é que eles deixam logo claro no primeiro episódio que ela tem. A memória fotográfica não é, tipo assim, uma coisa que veio do nada, né? É. E aí justifica vários ganchos que tem resoluções, tomam esse Sim, tem 3 detalhe. resoluções que usam ela como artifício por causa da memória dela. Exatamente. E aí ela explica. Tanto é que, se você lembrar, ela diz: olha, aqui é a China, aqui é o Japão, e aí a Rússia diz: a posição está correta, porque a Ruivinha, né, a Aris, ela lembra da posição dos países e dos continentes pelo mapa mundi antigo. Aí por Sim. isso que a russa, ela diz: não, a posição no globo está correta, mas os continentes são outros. Tanto é que, no momento, até esse nó ser desatado, uma possibilidade que eu estava pensando também era justamente na questão da viagem no tempo e da Terra ter passado por uma transformação, né? A Sim, também Terra. pensei nisso. Assim, eles deixam durante alguns minutos ali. Caramba, a Terra passou por um cataclismo e os continentes mudaram. É, tipo um 2012 da vida. Pois é. Entendeu? Então, assim. Porque uma coisa Se eu interessante tivesse. ali em Astra é que os continentes faziam um arco, né? E são todos unidos. Você pode andar de um continente ou outro se quisesse. Eu falei Só assim, tem uma 2000, ilha, se eu não me engano. eu falei 2053 tal, não sei o quê, mas porque 2163 é onde a gente tá atualmente Sim. na história, né? Que eles dão 100 anos para trás, então vai para 2063, né? Enfim, mas vocês entenderam, né? Sim. E outra coisa também que eu achei assim, foi um mangá premiado, né? Esse mangá Pois. ganhou muitos prêmios no Japão. O autor é o Kenta Shinohara. Atualmente ele está publicando um chamado Witch Watch. É um mangá dele que está em Já ouvi falar desse publicação. aí. Mas assim, ao convenient, né? Para poder a história funcionar, a gente percebe que tem que ter assim, a gente tem que aceitar certas coisas, como por exemplo, todo mundo no mundo que restou e sobreviveu em Astra, topar, resetar a história, mudar ali um trecho ali para fazer sentido, entendeu? Mas assim, a gente sabe que no mundo que a gente vive, até os sobreviventes iam ter alguma voz discordante que iria gerar teóricos da conspiração, não sei o quê, entendeu? Assim, a gente tem que aceitar. Não, assim, como eu digo, ele é um anime, né? Ela é uma obra mais simplista. Ela coloca uma complexidade, mas é uma complexidade lógica. Tipo assim, as coisas se encaixam, entendeu? Tipo, não é tiraram isso aqui do bolso e acabou-se. Não. Faz sentido, Isso. mesmo sendo um sentido que você tem que abrir mão de alguns conceitos, né? Tipo, essa questão. Se eu tivesse dito assim, olha, o primeiro grande conflito foi entre a humanidade que quer abandonar a história e a humanidade que quer preservar a história. Você também poderia usar esse argumento. Tipo, a galera quer romper com a humanidade antiga e quer ir embora, porque você podia até dizer assim, a galera mais científica, vamos dizer, a galera de exatas quer ir embora e abandonar de humanas. Faria todo sentido. Porque O que a eles questão não, por exemplo, não dizem assim, teve gente que achou que era mentira e resolveu ficar no planeta. Não teve, né? não Não foi teve. esse o Não caso, teve. não foi esse o caso.
Até porque, como tem menos gente, a gente tem que entender o seguinte: o que é que ele coloca? Não é mais aquela população global que tinha antes do conflito. Então, ele já É. diminui aquela quantidade de pessoas após o conflito, porque o manejamento dessas pessoas, você não sabe que continente sofreu mais, que continente sofreu menos, se alguma etnia foi extinta, nada disso é colocado, entendeu? Pois Então, é. assim, mas justamente porque não é ao que ele se propõe. Se ele se propusesse a ser uma obra muito detalhada, aí a gente podia fazer essa cobrança, entendeu? Tipo, ó, eles não explicaram isso. Tem gente que, claro, pode dizer, eles não explicaram como é que a galera foi, como é que a galera concordou, mas assim, não é a proposta do anime. Isso tudo a gente tem que entender que isso, para a história que a gente está vendo nos episódios, é o background, né? É a tapeçaria onde aquelas histórias ali deles estão se desenvolvendo, assim. O foco, claro, que aí a gente vai ver, assim, eles não disseram porque a clonagem era proibida, entendeu? A gente só supõe aquela É. questão das armas. Beleza. As armas, e tanto é que o cara falou, né? O menino lá, ele disse, só quem tem arma, ou é quem é da polícia, né? Quem é a autoridade, né? Então, assim, a humanidade, apesar de abolir exército, essas coisas, ainda tem uma força de segurança, ou quem é criminoso. Ele deixa claro que O são que as é uma únicas. visão meio japonesa, né? Eu acho que ele pegou essa visão dele mais de japonês e Sim. aplicou nesse mundo aqui, né? Que é Por algo que que a não, gente vê né? lá no Japão. Por que não, né? Pois E é. aí a gente também tem que lembrar que isso é um mundo utópico, né? Então, assim, Isso. Sim. ele não tem uma obrigatoriedade de ser 100% pé no chão, porque ele é uma utopia. E esse Ele é uma debate utopia. da clonagem, poxa, se existisse a clonagem de humano tão bem quanto é nesse mundo aí, esse debate seria uma das coisas principais, com certeza. Esse Sim. debate seria o centro da parada. Pô, você, por exemplo, a mãe da Rafaele e da outra menina lá, a Funitia, né? A Funitia, a Rafaele e a Kiteri, Rafaele, né? É, a Sim. mãe delas criou dois clones, um mais novo e uma mais velha, porque ela queria passar a mente para a mais velha e a mais nova ia ser um backup de órgãos. Entendeu? Inclusive, tem um filme, Luiz, que é com o Ian McGregor, que é aquele que tem uma ilha lá onde só tem clone, né? E aí eles fazem um sorteio. Quando o cara é, entre aspas, sorteado, na verdade não é sorteio coisa nenhuma, é porque o original daquele clone morreu e ele foi selecionado para doar órgãos. Olha, É um filme se eu não me engano, é até do cara lá do diretor de Transformers, como é o nome dele? O Michael Michael Bay. Bay, pronto. Parece que é o filme do Michael Bay com o Ian McGregor. Ele pega esse mesmo conceito de clones que são criados em um local isolado, tipo Promised Neverland, certo? E aí eles têm aquele negócio, a mesma coisinha. Alguém foi sorteado. Todo mundo dá os parabéns pro cara, ele vai Ele vai para o embora. paraíso, ele vai para a colônia de férias definitiva da humanidade. Eu É, eu tô lembro vendo disso. E aqui, se aí quando ele chama A vai, Ilha, esse A filme. ilha. A ilha, isso, pronto. exatamente. Então assim, você vê que eles pegam conceitos que não são novos e criam, de novo, o propósito que ele se coloca como uma ficção científica lógica, eu acho ela bastante lógica, e assim, e ela é muito palatável. Qualquer pessoa consegue entender esse anime. É, Sim. Só ter exatamente. a boa vontade de ver, porque Ele não é complexo, ele é leve e os conceitos são simploríssimos, mas extremamente bem aplicados. É, sim, tem uma questão que eu acho assim que fica um pouco a desejar, que é as tramas dos personagens individualmente são muito legais, São. né? Porque, por exemplo, Luca Exposito, né? sim, É uma trama que eles dão uma desculpa lá é um personagem que é considerado intersexo, né? Mas se Intersexo. quisessem, por exemplo, mudar a trama dele pra ser uma trama é uma pessoa trans, entendeu? Aí ele nasceu menina, mas ele se vê como menino. Também seria funcionaria, entendeu? É uma Uhum. trama bem feita. Só que logo em seguida
depois que se resolve a trama dele, percebam que o personagem dá uma sumida, entendeu? Como, por exemplo, a trama do Uga, e principalmente, eu acho que a que ficou mais afetada por isso foi a Inhurra, que é a Uhum, cantora. a cantora. Sim, Porque a abertura, não sei se vocês sabem, ela muda de acordo Sim, com os episódios. sim, No início, nos 3 primeiros episódios, essa menina está triste na abertura e sim. com o sim. cabelo mais longo. Quando ela tem a mudança e a resolução ela com ela mesma ali, né, se resolvendo Sim, mudar, a abertura muda. Ela fica sim. diferente, ela fica mais alegre, aparece ela cantando, tal, É um etc. clichê da cultura japonesa, né? Quando alguma personagem corta o cabelo, né? Não, Pois é. a pessoa muda, assim, Sim. eles, não é falta de hábito, eles refletiram isso É, em é outras coisas que acontecem, cultura como uma japonesa, né? abertura, por Sim. exemplo. Só É que a uma assinatura personagem, cultural. pra mim, ela desaparece completamente da história, entendeu? Não, Então acho que faria mais sentido você diminuir a quantidade de personagens para poder focar mais nele, mas do sabe que qual é o você lance aí ter uma também, Luiz? equipe tão grande que no final, assim, 3 deles vão ficar apagadíssimos o resto da temporada, entendeu? Perdem a importância. Assim, o porquê que eles optaram por isso? Se a gente for pegar só pelo anime sem considerar o mangá, eles tendo vários personagens, meio que eles concentram um episódio e meio com cada um deles, vamos dizer assim. Né? Você tem aqueles personagens que estão sempre transitando entre os demais, que é o capitão, né? Então ele meio que transita entre as histórias de todo mundo, ele interage com todo mundo o tempo todo, né? Em maior ou menor grau. E aí também eles fazem isso para não cansar. Se tivesse pouco personagem, eu acho que ele não optou por ter pouco personagem, para ter pouco personagem, porque senão ele teria que se estender muito e talvez o medo dele fosse que o leitor ou o espectador se cansasse desse núcleo pequeno. Entendeu? E aí ele colocando um núcleo maior, ele consegue variar. Porque se você pegar também isso aí de, como a gente falou, né? Tem a introvertida, tem a arrogante porque não tem trato social. Então cada um ali você vê que ele é meio que um arquétipo, né? De personagem. Então, assim, ele pega cada um e meio que ele resolve isso rapidamente entre um episódio e meio, 2 episódios. Porque no final, quando você chega ali nos 3 últimos episódios, qual é o conceito? Aquela relação deles de família é mais convincente. Entendeu? Assim, mesmo que um fique meio apagado na história, mas como todo o resto meio que foi direto ou indiretamente se envolver na resolução do problema daquela pessoa, o vínculo com eles é mais genuíno, entendeu? Assim, porque quando ele chega ali nos 2, 3 últimos episódios, quando eles abordam aquele conceito, nós somos uma família, você compra essa ideia. Sim. Você consegue comprar. Não, isso também funcionaria com poucos personagens. Mas acho que você entendeu o que eu quis dizer no quesito assim, Sim, que sim. ele tem assunto, ele não tem o medo de se repetir no mesmo tema. Meio que ele deixa cada personagem ser um tema diferente. Isso. Né? Até a questão do o traidor, assim, o anime também. Porque ele, assim, ele tem uma estrutura que, na minha opinião, algumas pessoas podem pegar uma coisa ou outra, mas, no geral, ele só mostra quando ele quer. Entendeu? Ele só Sim, revela as coisas, assim, como eu assisti uma segunda vez, né, anos depois eu assisti uma segunda vez, eu percebi isso. Ele esconde, ele não é um anime tipo aquele filme do menino que vê os mortos. Como é o nome? I see dead people. Isso, I See Dead ah, People, com, ficou com fechado. Bruce Willis. Ficou Ele, fechado. ele não é estilo esse filme que se você ver de novo, você vai ver pistas em todo canto indicando que ele já estava morto, entendeu? Tudo que É você um, não viu antes, né? ele é um anime que ele só revela o que ele quer revelar mesmo.
quando Na ele hora quer, e você tem um ou outro diálogo que pode parecer meio estranho, como por exemplo, quando a gente vê pela primeira vez a reação dos pais na Terra, né? Todo mundo sim. meio conformado. O senador fala: Ah, é como se meu corpo fosse lacerado, e uma pessoa na reunião fala a mesma coisa. E só Sim. a mãe da Ares que tá achando que tá revoltada e quer que continue a busca, e todo mundo meio que tá aceitando ali de boa aquilo ali, né, que tá E acontecendo. meio que depois faz sentido quando você descobre que a Ares também é um clone e como ela sobreviveu, fugiu, né, e tal. Porque também, assim, ela nem poderia... ela insiste também naquilo ali, porque ela também não pode transparecer que ela sabe que a Ares é um clone. Porque para todo mundo a Ares morreu, né, ali pro rei. Então, assim, Sim. não faria sentido ela ser indiferente. E aí, lá na frente, a gente vai saber por que ela tem tanto apreço pela menina, né? Porque ela é literalmente a mãe dela mesmo, né? E Então, ela não assim, Sim. sabe ela não sabe da trama geral, né? Ela não sabe que tem é, outros filhos, clones ali no meio também. Ela não Sim. tem essa ideia, né? porque faz sentido porque ela só vivia naquele reino, né? Então ela só vai saber do mundo ali. O mundo deles era aquele reino ali. Não tinha tanta interação fora da, da, daquelas. Até de novo aquele lance da referência com o Shingeki, né? Você vê que lá na história inventada do clone do rei, né? Aquela história de sair pela fenda na parede, aquela coisa toda, né? Sim. Isso também E me tem lembrou um pouquinho. todo e tem toda uma trama política rolando em paralelo, é porque eles estão fazendo uma lei de genoma onde todo mundo tem que fornecer seu DNA, né, para o governo mundial. E em algum momento ali, quando fosse feito o DNA das crianças, né, dos filhos, ia bater E exatamente com o dos pais e iam, né, iam ver eles iam ser que descobertos. ia ser descoberto. Então eles tinham que dar um fim nos clones para evitar que esse problema acontecesse. E como todos eles viam os seus clones como apenas um receptáculo, né, apenas algo para o futuro Era um e não vi... produto. Era um produto. Eles, Isso. co- É, eles compraram um tanto é que produto. quando você vai ver, quando tem a história lá do capitão, né? Que ele perdeu o professor e tal. Quando tem a cena em que ele fala antes que pediu pro pai dele treinar ele, né? E Aham. quando mostra a cena que ele vai treinar, que ele pede pro pai dele treinar ele, o que é que o pai dele responde? É claro que eu quero treinar o meu corpo. Aham. Ele diz isso pro filho dele, né? E ele é o Nossa, primeiro a se ligar na parada, né? O Astra, o Kanata é o Capitão. primeiro a se ligar na que o que une todos eles é que São eles são clones. clones. É o não, primeiro. primeiro ele fica pensando o tempo todo qual seria a relação de todos estarem ali, coincidentemente terem sido eles, né, porque não havia Sim. pistas. Aí ele começa a pensar o que é o problema com os pais, porque todo mundo tem alguma desafinidade com os pais, mas ele concorda com a ideia da clonagem, porque a ponto de todo mundo ter sido tratado, com exceção da Ares, lá pela mãe, de forma dispensável, faz sentido a ideia da clonagem. E Sim. também, eu acho que ele chega a essa conclusão depois que ele descobre que as duas irmãs são gêmeas, são Sim, é. clones, Sim, né? Ele tinha né? dúvida quando o rapaz lá, o outro, né, ele faz o teste de DNA, né, descobre que elas são clones, aí ele consegue fechar conectar todo mundo, né? Uhum. Ele é Pois que é. consegue fazer toda essa conexão. E, E e, o e, anime brinca muito com isso, Janus, porque olha só quantos temas que eles vão tratando desde o começo, né? Do começo sim, você pensa que é apenas um passeio no espaço dos adolescentes. Não, não vai ser bem isso. Aí logo em seguida, ele brinca que tem um traidor entre nós, que tem aquele negócio do cortar a comunicação, né? Tem um E traidor foi entre cortado nós. recentemente. Eles vê Isso. lá, foi cortado ele quando a falou gente faz chegou. pouco tempo, tanto é que quando ele fala, né, tipo, a gente acabou de entrar aqui e a comunicação foi quebrada, porque ele já tinha conferido antes, Uhum. né, a Aí você comunicação. pensa que ele vai ser um anime de vai morrer um, vai morrer outro e você vai ficar sem saber quem é o assassino, né? Sim, Tem Sim, dá essa, essa impressão sim, dá essa impressão sim. mas não segue por esse caminho. Aí o anime brinca também com você porque ele te faz esquecer a existência de um traidor e ele só recupera essa memória quando ele quer.
né? Que ela já pro final ali para descobrir quem é o traidor, que ele resolve voltar com essa ideia, acho que no E episódio você fica 10 na por dúvida ali. quando é que o buraco negro vai aparecer. Me lembrou um pouco Lost, tá ligado? A fumaça de Lost. Isso. Sim, tem esse peso, sim. Isso. Aí ele brinca em um momento ali, você pensa que vai ter uma viagem no tempo quando você vê outra nave exatamente igual, né? Porque Sim. você pensa, pô, uma nave exatamente igual, perto de onde eles caíram, e essa nave tá toda desgastada, vai rolar uma viagem no tempo. Não rola, né? Ele brinca com você também nesse sentido, né? Você desapega dessa questão e segue em frente. Aí ele trata tema de clonagem, trata tema de relação de pai e filho das mais diversas. Filho Sim. adotado, irmãs que não se entendem. No caso, ela é intersexualidade, mas também pode ser abordado como uma transexualidade também do Luca. Aí é Aham. abordado também. Deixa eu ver o que mais. A menina que quer ser cantora, que a mãe. Claramente a mãe não queria que ela se destacasse muito, porque se ela se destacar, lascou, né? Ela, é Ia a mãe chamar que quer ser o atenção demais. destaque, né? A mãe Isso. quer ser não, a mãe não é que a mãe quer ser o destaque. Se a filha se destacasse, poderia chamar a atenção de gente que ela não quer que pesquise sobre a vida dela. Né? Então a filha, na verdade, assim, ela não podia deixar ela presa em casa, mas também não podia deixar que a filha fosse uma celebridade. Então, faz o que Agora, você. meio que isso daí, Denison, Pois não? quando eu estava analisando bem, eu digo, esse nem seria o maior dos problemas. Porque, tipo assim, o mais lógico seria realmente eles assumirem a identidade dos filhos. Mas o detalhe é esse, eles não querem deixar de ser quem eles são. Sim, e tem todo aquele Eles não roteiro querem, paralelo, né, do porque cara que o pai seria era cientista. natural. Porque, tipo assim, se a filha dela se destacasse, seria natural, porque ela já é uma cantora famosa. Nada Sim. mais natural que a filha fosse famosa também. E aí, Aham. se ela trocar de mente com o corpo da filha, ela ia continuar vivendo a vida de cantora famosa. Estaria fácil, mas não. Tem um outro problema também, que é o caso que eles queriam fazer transplante de cérebro. Aí você pensa, do nada esse roteiro? Não, foi construído lá do começo. Sim, O, Lá o do sim. cara fala o tempo todo que o pai dele tá pesquisando isso, né? O Zack. Aham. Aí você pensa, que aleatório. O cara colocar a transferência de mente no meio da história. Mas não! É por causa que tem alguém pesquisando transferência de mente e a clonagem tá tudo bem naquele momento que os caras fazem esse plano. Sim. Tanto Pois é que é. ele não conseguiria fazer sem a ajuda da galera. Você ajuda A um questão do financiando, hospital, né? A outra lá, um com dinheiro, aliás, todo mundo com dinheiro, que todo mundo era rico ali, né? sim. O cara que era cientista e a outra com o laboratório lá cedendo para fazer as pesquisas, né? Tava assim, não é um roteiro conveniente, é um roteiro inteligentemente construído. Sim. E não E tem tem que mentir que um esse, detalhe que esse importante. mangaka ele se inspirou em alguma coisa em Interestelar, porque quando vem a russa lá que é em criogenia, eu pensei, bom, realmente aqui, né, mas foi um plot bem Não, legal dela eu ali, não né? acho que ele usou Interestelar. Não me parece uma coisa, a parte de ficção científica para isso Interestelar, eles ter cristalizado isso como ideia, sabe? Não é uma coisa assim que Interestelar é o pináculo disso que todo Não, mundo. sim, sim. Mas o que eu digo assim, é uma referência que se fosse ia ser legal, se não fosse era algo que tava aí, entendeu? Hum, É isso que eu digo. Se fosse, beleza. Se não for, beleza também, porque é algo que pode acontecer, né? é. Que Eu acho, poderia acontecer. achei, assim, uma coisa que eu acho interessante é que essa série costura todas as pontas soltas, todas as pequenas desculpas têm justificativa, né? Que nem quando o cara fala, a gente tem aqui na nave as cápsulas de hibernação, mas só sobrou uma. Você quer entrar lá e sair desse desespero? A gente te acorda quando chegar. E não é Você porque quer? só sobrou um, é porque só tem uma por nave. Só tem uma. Ainda tem isso. Não, não. Não é que só tem uma por nave. Tem para todo mundo. É que Não, eu eles acho que estão. só tem uma Não, mesmo, não, não? não, 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 não. Vamos lá, vamos lá. Vamos falar lá da viagem interestelar da equipe da moça russa. Todos eles viajaram entre as estrelas, todos adormeceram. Só que a nave deles
só tem uma, porque só tem uma funcionando. E o dela foi quando eles chegaram lá no planeta delas, que já tá perto no final da história, só tem ela usando, porque a nave não estava quebrada. A nave só envelheceu. Lembra? A nave. Não, desculpa, perdão, falei besteira. A nave teve um problema numa parte diferente da nave deles, né? Por isso eles foram forçados a cair naquele planeta, que foi pelo mesmo motivo. São aquelas plantas gigantescas, meio animais lá, que também pegou a nave deles. E a parte da nave que ficou danificada era uma parte que era exatamente a parte onde estavam todos os outros silos de contenção. E só sobrou dela. Um estava estragado. Eu entendi que só tinha Não. um por nave. Não, Tanto não é que quando eles propõem Não, porque para eles têm que fazer as viagens interestelares. Eles não poderiam sobreviver décadas naquela nave. Mas, Denison, tem um detalhe: se tivesse mais de uma cápsula, eles teriam feito a viagem só com combustível. Não, Entendeu? justamente, a questão é essa. Só tem uma cápsula porque aquilo ali não é uma forma padrão. Aquilo ali é uma forma de última opção caso sobreviva alguém em algum problema, alguma coisa do tipo, entendeu? Todos eles conseguem viajar sem problema, porque o combustível não é problema, tanto é que eles conseguem viajar da Terra para Astra de boa. O problema é que eles não têm alimentação e água, né? A equipe da mulher era uma equipe de exploração. Eles estavam explorando os planetas para descobrir algum lugar para ficar. Só que eles bateram ali, aquelas plantas derrubaram a nave deles e danificou a parte da frente da nave, né? Que era a parte de navegação. E a parte de trás eles conseguiriam Quebrou em ficar. uma, quebrou na outra, né? Isso, Basicamente, que uma tinha quebrado, a outra tinha inteiro. Isso. E como eram duas naves do mesmo modelo, aí conseguiram montar ali a parada. Uma coisa que eu não sei se vocês perceberam, porque uma coisa que a galera pode ver, que conveniente, eles só pegaram o planeta, onde todo planeta tem água e todo planeta tem comida. Sendo que eles pegaram justamente os planetas que a humanidade já tinha passado antes na viagem até Astra. Então eram planetas. Foi calculado ali, ele já sabia. Já tinham, assim, a humanidade já tinha passado ali antes para pegar alimento. Então, tipo assim, eram pit stops prévios, assim, que já eram conhecidos. Sim. Não é que foi assim, eles aleatoriamente chegaram lá nos planetas e descobriram que os planetas... Ali era a gente falou isso no começo, ali era o caminho que eles tinham feito para chegar pela primeira vez até Astra. Eles não Tanto é que você vê que eles não sabiam se a atmosfera era respirável. Que aí é diferente. Aí sim, dependendo da época, do tempo, poderia mudar a questão da atmosfera. Mas a questão de alimento, água, todos eles tinham, né? Então, praticamente, eles fizeram o mesmo caminho que a humanidade fez até chegar em Astra. Sendo que eles não sabiam disso, né? Eles só sabiam a programação porque eram planetas mapeados. Pois é. E no geral, assim, o final eu achei meio, como a gente disse, né? Como o Janus disse aí, você tem que relevar muita coisa para poder entender aqui o que aconteceu com todos os personagens, etc. E seguir em frente, né? Então, no final, Você reparou um detalhe bem, bem pequenininho, assim, que você só pensa depois. Por exemplo, eles aboliram guerra, eles aboliram armas, né? E aparentemente eles também aboliram a pobreza, né? Sim. Eles conseguiram fazer uma população sustentável. Isso. Né? Porque não tem pobre lá em Astra. Não. Assim, tem pobre no seguinte, ainda existe a hierarquia social, tanto é que os pais deles todos são ricos, né? Mas assim, não existe pobreza. Não. Né? Eu não cheguei a entender isso, não. Assim. Os recursos foram equilibrados, seja por automação ou por humanitarismo, tudo se levou. Gente, né? Também, não, também. A humanidade é menor, né? Então, não, menos gente. Também. Isso também, mas tudo foi construído a ponto da humanidade trabalhar unida. Então, se todo mundo está unido, não existe motivo de separatismo, a não ser pela simples autoridade social. Afinal, tem que ter quem manda e tem que ter quem obedece, de alguma forma, né? Não adianta.
Eles mantêm a questão da hierarquia social, né? Sim. O questão de riqueza e tal, aquela coisa. Tanto é que você vê que a galera que mora lá na questão dos reinos ainda é aquela galera que é apegada com questão de castas, né? Sim. Plebeu, nobre, rei e tal, essa coisa toda. Então é meio que quem ainda está disposto a viver sob aquele sistema vai para aquele lugar onde todo mundo só mora, só vive daquele jeito. Tanto é que o cara disse que a tecnologia ali é mínima. É quase um modo de vida antigo, né? E é um Sim, local mais para turismo, né? Que eles falam também. Sim, acabou sim, que é virando pra... um lugar para turismo. Que é um negócio mais diferente e tal. E outra Eu coisa também, no adoro. final que eu achei estranho, eles dizem que a nave vai pro museu e no final eles pilotam, vão embora na nave, né? Não, Na mas própria nave. não. A nave vai para o museu que ela tá velha, o museu compra, só que o outro faz o livro, faz fortuna com o livro e ele compra e reforma a nave. Ah, Só que eles reformam o suficiente para ela ser navegável. Ela não foi uma nave que foi reconstruída do zero com a tecnologia nova, não. Eles consertam a nave, mantendo ela o máximo que ela estava. Né? Por que eles fizeram isso? Porque eles já sabem pilotar a nave daquele jeito e não querem mudar. tanto Foi a é que escolha deles. eles falam até que aquela nave já tem outras mais modernas, né? Sim, aquela nave tem 100 anos de idade. Aquela nave é uma relíquia. Só que ela é funcional. E era a casa deles. Então, poxa, dá pra voar? Ela é segura? Beleza, compro de volta e reformo com a minha fortuna do meu livro. Foi o que ele fez. Pois é. E também teve outra coisa que eu vi alguns comentários da galera que eu também concordo assim. Até o final, alguns personagens ficaram meio de lado, né? Por exemplo, é, a própria Kiteri que casou com o Zack e a Ares também não tem muito assim. Ah, casaram, uma foi pedida em casamento, a outra casou com o cara. Pronto, o Luca tá só ali Não, também, né? não, não Deixaram pra lá, precisa. assim. Não é todo mundo que teve um futuro dos mais brilhantes, né? A vida se seguiu. Eles foram tratados como heróis, deviam ter tido alguma indenização, alguma ajuda, mas eles conseguiram suas profissões, né? Eles seguiram ali. A única Superaram os traumas, né? Porque é muito né? difícil também. Né? A única que teve uma força maior ali para ser recolocada na população é a moça russa. Ela deve ter sofrido uma assistência social violenta, que deve ter dado casa, né? Alguma coisa, alguma compensação heróica militar para ela, porque ela ficou à deriva durante toda a história deles, né? Ela virou um museu vivo para Professora, né? contar. Ela virou uma professora, ela virou um museu vivo para falar da história antiga na faculdade, poxa. A decisão de revelar para a humanidade ali toda essa história dos 100 anos aí, vocês acham? Que eu achei meio assim, sabe? Eu não sei se precisava, entendeu? Eu talvez não precisasse, mas eu achei humanitário. Eu acho que é interessante a gente saber de onde veio os erros que cometeu e por que chegamos naquilo. Sabe? Interessante. É interessante você racionalizar porque as coisas são assim de verdade. Porque se a humanidade chegou num ponto hoje, gente, nós chegamos praticamente próximos à extinção. Sobrou o mínimo de recursos e tecnologias e pessoas para salvar. Vamos fazer tudo certo dessa vez? Vamos assim resetar de verdade a nossa vivência na existência do universo? Então, parecia lógico trazer isso para essa população. Eles estão numa geração que poderia absorver isso muito bem. Sim, Porque o passado já foi, a vida está boa, apesar dos seres humanos serem seres humanos e fazerem merda ainda, mas agora você tem um sistema que combate isso e as pessoas realmente estão em paz. Não tem mais guerra, não tem mais religião, armas é uma coisa assim praticamente inexistente porque a população tem que se cuidar que sempre tem maluco. Então a polícia é tem arma, polícia, né? né? Mas Não assim, tem exército. se não existe criminalidade, as pessoas nem vão pensar nisso. Provavelmente eles não devem criar nem arte pensando nessas coisas, né? Porque, Até gente, porque assim, que tem criminalidade tem porque o menino lá fala, né? Mas tipo assim,
não é uma coisa como era no mundo do passado, né? Não. Você não vai ter mais governo corrupto, você não vai ter mais milícia, você não vai ter mais senhores do crime, você não tem mais famílias mafiosas. Isso, isso nem. Tem a corrupção porque o irmão do cara lá estava investigando lá o Sim, político lá, né? a corrupção existe, mas é isso. Uhum. Então, assim, o que é interessante é que quando você tem essa revelação, aí como o Denis falou, o mundo já está estabilizado. Então, assim, essa notícia chegar para aquela geração ali, meio que é para dizer, ó, não é uma questão de enganar, foi uma questão de vamos romper com o modelo antigo e esse era o modelo antigo. Agora vocês sabem por que a gente rompeu com esse sistema. É. Sentimos muito Base. não ter revelado isso de outra forma. É isso. Até porque, como eles adotam, assim, de novo, como é uma utopia, né? Então, meio que você imagina que seja uma população desenvolvida o suficiente para assimilar essa notícia. Não é como se, ó, vivemos aqui atrás das muralhas e fomos enganados o tempo todo. Exatamente. Afinal de contas, revelando toda a história, o que as pessoas sabem? Ninguém sofreu, as pessoas que chegaram e herdaram a existência ali, ninguém sofreu para aquilo acontecer. Sofreu quem estava lá na Terra para chegar nessa situação. Sim. Então, a verdade não está danificando e desprotegendo ninguém. Só está sendo revelada uma história não contada. E as consequências dessa história são as consequências finais e não a transformação da realidade da pessoa. Nada mudou para eles. Só descobriram uma parte da história que era importante, mas foi suprimida. Por um bom motivo que todo mundo com certeza entendeu por quê. Deve ter gente ter ficado puta? Deve ter gente ter ficado puta, mas é isso. Pois é. E também teve a tecnologia de buraco de minhoca, né? Que foi liberado da tecnologia para ser pesquisada e deve vir a público mais facilmente. Né? Sim, a público assim, né? Porque qual é o problema ali? Como a população é estabilizada e o planeta está cheio de recursos, provavelmente eles não vão ter uma outra população se eles se educarem durante muito mais tempo do que a Terra terá aqui, né? Mas agora, pelo menos, eles podem pensar em fazer o quê? Eles podem pensar em colonizar o resto do universo que está disponível para eles de uma forma mais consciente, de ter um backup para um novo desastre natural, né? Porque agora, se não existem guerras, eles só têm que se preocupar com desastres naturais, sejam do planeta ou vindo das estrelas, né? Então é uma população que vai enfrentar o futuro, caso ele seja negativo, de uma forma muito mais construtiva. É uma população que vê futuro no futuro. Então, uma coisa que nós falamos no começo: as crianças são educadas a serem empreendedoras, a serem exploradoras, a visar o futuro, né? Então, eles foram preparados para serem melhores do que nós estamos sendo agora. Só que é uma herança que foi apagada. E não é muito mais do que isso. O interessante da história é como nós descobrimos isso. Através desses problemas que eles tiveram com esse reinado aí atrás das paredes, né? E com essas pessoas que se uniram para fazer uma clonagem que felizmente deu errado no final pelos motivos certos, porque no final das contas eles iam matar os seus filhos, que eram clones, para eles poderem viver para sempre. Na verdade, o problema deles não era a clonagem dos problemas era menor, né? Tanto é que foi o que deu certo, né? O que eles queriam era a transferência de consciência, né? E aí se perpetuar a existência. O que provavelmente iria abrir, aí sim, uma grande crise naquela sociedade, né? Sim. Ia ser muito desumanizado, né? Ia ser uma sociedade desumanizada. Imagina se toda a população não mudasse sua mentalidade nunca mais. Todo mundo vivesse para com as mesmas ideias. A população ia estagnar. Sim. Não, e aquela coisa também, porque você ia ter pessoas que iam ter um conhecimento e um poder de manipulação muito maior. Muito maior. E ali dá a entender também que não ia ser um negócio aberto a todo mundo, né? Só quem tivesse a condição financeira maior, né? Exatamente. E aí sim ia gerar todo.
ia colocar toda essa sociedade nova, vamos dizer assim, com o risco de ruir a médio e longo prazo, né? Se isso tivesse dado certo. Sim. Você ia imaginar que ia ter que já tinha um político, veja bem, já tinha um político que já estava mexendo ali na questão das leis, né? Aí você vê, tinha cientista, médicos, político, artista, músico, entendeu assim? Então meio que eles iam estar se infiltrando em várias camadas da sociedade. E o político, o clone nem era do político, era pro filho do político, que era o artista lá, né? Sim. O cara deu para tentar mascarar mais ainda, né? E o político tinha um outro problema, porque ele tinha matado o filho do outro que tava no esquema lá da clonagem, né? Então acho que ele meio que tava dando a encobertada. Devendo favores. Isso. Pois é. No final das contas, é uma puta de uma história de ficção científica. É uma grande história que fala sobre política e humanitarismo, né? Ela assim, ela aborda tantos temas que debate ético sobre clonagem, né? É uma história que debate tantos assuntos que parecem que não são passíveis de coesão e todos estão conversando juntos em prol da história. É muito bem feito mesmo. E ainda assim, está sendo falado com um clima jovial. Não, o que eu acho que é interessante, Denison, é que ele trata de assuntos depois que assuntos que estão sendo debatidos hoje já foram resolvidos. Então, por exemplo, tanto é que quando nós somos clones, é 5 minutos. Certo, somos clones, e daí? E agora? O problema é, depois da clonagem, qual é o dilema ético? É você se perpetuar vivo, usando clones para fazer isso. Entendeu? Então o dilema não é mais você clonar alguém. O dilema é o que você faz com aquele clone. É uma história que, apesar de usar a juventude para contar isso, ela aborda coisas tão profundas e são pessoas jovens que conseguem conversar sobre isso e criar essa profundidade. É muito bem bolado, sabe? Eu não me lembro de uma história ocidental de ficção científica, e olha que eu já li muita ficção científica ocidental, chegar nesse nível. É uma originalidade muito incrível. Outro detalhe, Denis, que é bem assim, é um detalhe bem assim, minucioso. Quando tem lá a descoberta lá que o personagem lá ele é intersexo, por que aquilo ali não é um grande dilema? Não tem mais religião. Você não tem mais o elemento religião onde aquilo é um tabu de segregação, entendeu? Então, tipo, aquilo ali, tanto é que quando a menina diz, eu sou da Rússia, não interessa mais. Não tem mais fronteiras. Eu sou da Rússia, da União Soviética. Não existe mais. União Soviética. Não acabou. Né? A outra ficava falando de Deus lá pela ética dela. Os caras perguntam, o que é esse negócio de Deus que você vive falando? Que a gente não entendeu. Então, assim, tipo, ele aborda temas numa perspectiva onde o que impede esses temas de serem debatidos hoje não existe mais. É verdade. E a partir do momento que esse dilema não existe mais, você não tem mais como é que eu vou dizer assim? Esse tabu não existe, aquele problema se autorregulou, vamos dizer assim. Autorregulou. Ele deixou de existir do momento que as pessoas pararam de se preocupar que isso era um problema. Aí o problema vira outro, vira um problema ético já do avanço da tecnologia, né? Vira outro. A clonagem não é mais proibida, não pela clonagem, mas pelo problema que se gera a partir da clonagem, porque aí é como ele diz, né? O clone, ele não é aquela mesma pessoa de origem, é uma pessoa nova. Totalmente, o clone sempre foi uma pessoa nova. É um novo indivíduo. O que tornaria ele o mesmo indivíduo seria a transferência de consciência. Então, assim, a clonagem, tipo, apesar dos pais dele tratarem eles como produtos, eles não são mais produtos, eles são pessoas. Não, são pessoas. Entendeu? Então, é muito, assim, de novo, você não tem mais a ética, porque essa ética científica,
ela meio que chegou numa questão da praticidade. Tipo, você não está fazendo duas pessoas iguais, você está fazendo duas pessoas fisicamente iguais, mas indivíduos diferentes. Tanto é que São por isso você geneticamente tem as idênticos, duas é irmãs. só isso. As duas Exatamente. irmãs são a mesma pessoa geneticamente, mas são indivíduos diferentes. Sim. E é uma coisa que muita ficção científica falha de mostrar isso. Engraçado que por um momento, eu não sei se vocês tiveram a impressão, por um momento eu pensei que o assassino era o fantoche. Nossa senhora, pera aí, sério? Eu pensei que o fantoche ele era tipo controlado, O quê? entendeu? Não, Nossa. discerna isso. Peraí, discerna isso. Ela não fala com o Tipo um fantoche. boneco assassino. E não, um boneco controlado, entendeu? Controlado pela galera que mandou matar eles. Nossa, não. Isso eu não pensei, não. Não, eu fiquei imaginando, rapaz, assim, porque aquela coisa assim, o assassino estava tão bem escondido que eu vou por aquela. Eu usei aquele princípio simples. Quando tudo mais falhar, pata pro impossível. Não, sim. Eu Entendeu? da primeira vez que eu Ah. assisti, realmente eu pensei que fosse o Uga, por causa daquele negócio da arma lá e tal. Aí depois a gente percebe que Não, isso não é é ele legal. mesmo. Isso é legal. A série coloca um montão de evidências para você pensar em resoluções prontas, e nenhuma das resoluções prontas é o que a série não quer que você saiba. O Zack Todo também mundo. pode ser suspeito no seguinte sentido. Ah, ele tá tentando conquistar a confiança do Kanata pra Aham. poder, tipo, ter um álibi, entendeu? Então ele já revela logo a questão da comunicação ter sofrido Isso é outra coisa. problema, né? Aquele cara é tão inteligente, é assim, e todo mundo confia no que ele fala de primeira. Ninguém ali tem capacidade de desmentir ele. Então, tudo que ele fala é autoridade. Pois é. E Então, para mim apontou muito para o Uga de primeira, apontou para o Zack. E quando teve aquela desculpa do Charles lá, aí eu disse, não, essa desculpa aqui não colou. Não colou aquela história dele, aquela pra mim, desculpa. o rapaz da touca, né? É Uga, né? O nome dele. Não, é É. o Assim, Luca. ele É o tava. Luca. O Não, da... Luca Ah, é o Intersex. é É o Uga Intercept. que é Não, o. o O Uga. outro, o do gorro. O do gorro. O do Gorro. O do Gorro, sim. O do Gorro é o Uga. Tava tão na cara, assim, aquele negocinho. Tá tão na cara que eu já sei que não é ele. Entendeu? Assim, quando eu vi assim, olhando assim, ó, esse não vai ser. Tanto é que quando tem lá o plano que o Kanata aponta ele, eu digo, já sei que não é ele. Já sei que ele tá ali, de acordo, o Kanata já falou com ele. E se você parar pra pensar, a gente viu os originais de todo mundo, menos o do até então, né? A gente Isso. não tinha visto o dele. A gente foi por eliminação, foi o único que restou mesmo, né? Sim. Eu não tinha visto o original. Então qual é e não tinha visto o dela também, né? O da Ares, mas a Ares não faria sentido ser ela a traidora, né? Por Até porque ela que estava não? fora da nave, ela poderia ter morrido ali no final, no acidente e tal, no início, né? Então, eu não via sentido ser ela. Mas, assim, também tem aquele negócio do nome da Ares ser o nome da outra ao contrário, né? Da menina que Aham. ele conta a história e tal, etc. Muita gente pegou ali que era ao contrário antes, né? Aí o anime vai lá na frente e mostra ela invertendo o nome no lenço e tal, só pra ficar mais claro ainda, mas Pra ficar muita gente já pega logo. mais evidente ainda, né? Pois é. E como o Denison disse, é um excelente anime para muitos temas. Eu entendo quem não gostar, entendeu? Eu entendo quem achar assim, é muita coisa, é muita informação, é muito plot twist e sem lhe preparar para o plot twist, apenas acontece. Mas eu acho muito divertido. Eu acho muito um mistério muito bem E um legal. detalhe, plot twist não foi feito para ser preparado. Ele foi para ser feito de surpresa, senão não é plot twist, né? Pois é. Aí tem essas, justamente, um negócio que você toca na comida e diz se é bom pra comer ou se não é bom pra comer. São justificativas pra história prosseguir, porque imagina É. Sim. se eles fossem E de se você planeta em vê. planeta, como é que eles iam saber se prestavam ou não pra comer? Não, não. Não. Eu admito que a história precisou ter uma ou duas coisas para facilitar a vida deles. Mas, gente, assim, são coisas que não são o Deus Ex Machina, Não, e sabe? outra coisa, é justamente isso, Denison. Não é um Deus ex machina, porque assim,
Depois, claro, a pessoa pode dizer que é um Deus ex machina, mas quando você pega de novo o detalhe que, novamente, foram planetas que a humanidade já passou, Já passou. já estava óbvio que aquilo ali tinha recursos que eles iam poder usar, porque a Sim. humanidade já passou por ali. Aquilo ali, de novo, é um facilitador tão grande quanto em Star Trek você tem o tradutor universal. Claro. Em Star Trek não tinha a desculpa que todo mundo na galáxia fala inglês, é porque tem um tradutor universal? Né? A humanidade que chegou por último ali, é claro que todo mundo vai falar inglês, né? Tá bom. Então, assim, existem essas licenças poéticas, né, esses Deus Ex Machina pequenos, mas eles não comprometem a grande história, entendeu? Tipo assim, mesmo que se o foco do anime fosse exploração espacial, aí sim, a gente poderia dizer que existem várias facilitações, mas exploração espacial não é o foco da animação. Não. O foco da história não é exploração espacial. A exploração espacial é um caminho para o plot original ser revelado. Você consegue colocar essa série facilmente na mesma prateleira de Perdido no Espaço, tranquilamente. Eu não vou nem falar da série clássica de Star Trek, porque assim, a gente poderia fazer um paralelo das mesmas facilitações. Sim. Teleporte, né? Então, assim, a gente pega essa série, entende que ela é boa dentro daquilo que ela se propõe, Sim. ela não quer ser mais nem quer ser menos, é como eu disse, ela é um prato de entrada se você quiser se aprofundar em conteúdo de exploração espacial, viagem espacial, velocidade da luz, coisa toda. De forma geral, né? Então, assim, ela não foi feita, ela não se propõe a ser um hard sci-fi. Não. Em nenhum momento ela vende isso. Então, assim, a gente avalia a série pelo que ela é. Ela se propõe a ser entretenimento com um pano de fundo com viagem espacial. Ponto. É uma história utópica, uma ficção científica utópica? Com certeza, totalmente. Né? A gente não pode nem dizer que ela é uma space opera. Mas ela é uma ficção científica utópica, tranquilamente. Sim. Né? E o curioso, é uma utopia que deu certo. Né? Quantas histórias de utopia a gente não vê por aí que elas são insustentáveis porque elas criam uma situação de prisão para aqueles que estão ali dentro. E o legal é que você vê que ela mesma, ela vai... É como eu digo, a história, o auge da série é da metade para o final. Sim. Ali é o filé da série. A partir do momento que eles encontram a cosmonauta russa em diante, a série só cresce. Então, assim, quando todos os elementos começam a se encaixar, e aí eles começam a se encaixar de uma velocidade enorme, assim, frenética, tudo vai se encaixando, e aí você consegue montar o quebra-cabeça desde lá do começo, aí você vê como não é uma coisa do acaso. Uma coisa assim, uma solução. Geralmente, eu acredito que quem produz esse tipo de conteúdo começa do final para o começo. O criador, entendeu? Ele pensa no final e aí vai regredindo até explicar o começo da história. Entendeu? E o melhor plot twist é justamente esse. Encontram ela, beleza. A história avança, tem umas histórias ali e tal. Mas a gente não tem um conflito. Mas quando ela vê que o nome do planeta não é Terra, aí não, explode a cabeça da gente, né? E quando ela vê literalmente o planeta não é Terra, e os caras concordam que é a Terra. Aí você diz, opa, peraí. E você lembra depois que em nenhum momento antes eles falaram o planeta Terra. Exatamente. Eles diziam, vamos voltar para casa. E o contador que aparece os dias que eles estão fora, e quando mostra no planeta natal, né? Ele só mostra assim, tantos dias que eles estão fora. Exato. Sim. Não mostra, não diz qual é o nome do planeta. Não diz o ano, não diz nem... Não tem nem o DC, BC, entendeu? Não tem nada disso. Tem. Não, isso aí tem. Tem o ano e tem DC. Isso
Isso aí tem sempre. Isso aí nunca ficou sem, não. Tanto é que no último episódio, quando eles concordam mundialmente lá em voltar à contagem original, mostra 2160 e pouco DC. Isso aí Sim, no final, eles né? no final Organiza o mas calendário. atualiza o calendário, mas em todos os episódios aparece o ano e DC. Sim. Só que é uma Mas enganação no para todo mundo, né? calendário de Astra, né? É. Tem que lembrar que é no calendário de Astra. Isso, mas a gente tá no papel deles, assim. A gente tá sendo tão enganado A gente tá no quanto. papel, Sim. a gente tá no papel de orelha. É isso que eu tô dizendo. Isso. Não é um defeito. É A um gente recurso acredita que no que nos contam, somente. É. tem. Entendeu? E aí, no caso, é aquele lance, né? Porque, tipo assim, eles não estão mentindo, eles estão com o calendário, sendo que lá na frente é que você vai entender o porquê dessas datas serem diferentes. Nesse episódio, nesse final de episódio, né? Quando tem essa plot twist, até porque a gente também nunca viu o Planeta Natal, porque nunca mostrou o zoom na tela, né? E mostrar o que Nunca é que está mostrou. escrito. Pois é. Mas tem outra coisa. Depois, tá ligado? Tem um negócio que é uma referência muito pequenininha também, um detalhe muito detalhado. Depois, aquele do primeiro episódio, aquela laranja congelada faz todo sentido. Porque o que é uma referência à Terra congelada? Sim. Geralmente, qual é a fruta que usam para descrever como é a forma da Terra? Uma laranja com os polos achatados. Aham. Entendeu? Porque laranja Aí não é faz perfeitamente sentido. redonda, né? Ela sempre é achatada. Exatamente. Ela sempre é achatada nos polos. Então, sempre usam uma laranja para referenciar a forma da Terra. Então, por isso que se você prestar atenção de novo, no primeiro episódio, eles dão um close na laranja vagando no espaço, enquanto ela vai se congelando. Não peguei isso não, hein? Olha só. Realmente E aí, começa assim. e aí depois, e aí sim, no final, esse take faz sentido. E o braço E do aí, Luke Skywalker voando no espaço, Janus? O que é que tu acha ali da perda do braço direito dele? não, eu até me lembrei de que vai ficar igual o cara, o comandante lá como é, de Cowboy Bebop. É verdade. Que ele não usa um braço prostético? Sim. O bicho de Cowboy Bebop. Ah, Ele quer ganhar o braço mecânico. Sim, sim. Ele Eu tem um sempre braço- penso em Luke Skywalker e Anakin quando perde o braço. Ainda Porque mal no caso direito. é de aqui porque foi o toco do braço mesmo, não foi a mão, né? É. Não, mas ele perdeu bem ali. Ele perdeu, não só foi a mão, não. Não, Luke que foi só a mão, cotovelo. O Luke foi a mão, gente, não foi o braço. Luke que perdeu mais, é verdade. Luke perdeu a mão e o Anakin que perdeu o antebraço. Isso. Não, assim, ficou muito bom aquilo ali. E até pelo sentido, assim, que tipo, quando o buraco negro. Eu fiquei imaginando, cara, mas se o buraco negro fechar, vai arrancar o braço dele. Foi dito e feito. Né? Porque, quer dizer, só faltou o braço dele aparecer lá na órbita do espaço de novo. Apareceu, né? Apareceu. Então eu devo ter piscado nesse momento. Aparece depois, ainda mais com sangue ainda. Uhum. Aparece lá voando. Mas eu achei que eles iam fazer uma prótese orgânica ali, viu? Pois é, preferiram botar uma prótese dele, né? robótica, né? Também não. Assim, não entendi, não. Me pareceu que se eles chegaram na clonagem, não seria impossível eles recriassem um braço protético orgânico. Não me pareceu fora da naturalidade deles. Mas tudo bem, né? E tu, Janus, como primeira Não, eu como a gostei gente voltou lá. bastante. Não, eu gostei bastante, assim, como eu disse, até a primeira metade do primeiro episódio eu não estava nada impressionado. Mas depois que tem a questão ali da nave ficar à deriva no espaço, capturou minha atenção. Tanto é que eu terminei a série de ontem para hoje, pô. Eu ainda dividi, ainda parcelei umas 3 vezes aí pra reassistir, né? Mas na Demora também. época eu acho que eu assisti tudo de uma vez porque já tinham Os divulgado, episódios já tava completo quando eu assisti. Que eu lembro que
quando eu pego pra assistir muita coisa de um ano, é no final do ano, né? Dezembro, janeiro, pra gravar o podcast Melhores Animes do Ano. Sim, Então, sim. e ele foi publicado ali, terminou em setembro, eu acho. Uhum. Setembro, outubro daquele ano, então já tava completo. Aí o E cara tem vai na muita curiosidade, série né? ainda. E assim, e o acervo da Funimation, ele ainda não se transferiu por inteiro para o acervo da Crunchyroll, né? Então, assim, para quem não sabe, a Funimation ainda existe fora do Brasil. Não é Ah, que a não Funimation sabia. acabou. A Funimation não acabou. Ela só não atua mais no mercado brasileiro. E aí, aos poucos, conteúdo que estava no acervo da Funimation, vamos assim, o acervo fixo da Funimation, está migrando para a Crunchyroll do Brasil. Tá. Né? Mas assim, a Funimation não foi apagada da existência. Então ainda tem muito anime velho que vai estrear na Crunchyroll. Eu acho ótimo. Tem muito E material bom. não, Eu acho ótimo. não, é tudo muito. Gostaria até de saber a relação, se possível. Tem muita coisa que eu quero ver de velho aí que esteja com uma legenda boa para recomendar. O pior é que no Brasil, até onde eu tô vendo, não tem ninguém que tá fazendo esse trabalho de. Ó, é assim, o Anime News Network faz isso, mas não noticia quando os animes estão estreando no Brasil. Já vi eles anunciarem quando chega anime novo na Crunchyroll em outros países, mas não vejo nenhum site brasileiro fazendo esse serviço de, ó, tal anime que estava na Funimation veio para Crunchyroll. Não tô vendo ninguém fazendo esse trabalho. Eu Hum, vejo o J-Box, eles fazem uma publicação semanal. Ele avisa quando tem coisa nova nos streams, mas não só coisa nova e inédita. Eles botam também se tal coisa já estava legendada, agora vai estar dublado, ou se é ou coisas que estão entrando no catálogo que não necessariamente é nova. Sim. Então no Instagram deles eles sempre fazem esse tipo de post. Crunchyroll costuma anunciar no seu Twitter e no site qualquer coisa que entra no seu catálogo, né? E tem uma página de fãs da Crunchyroll, tipo assim, página de fã, né? De Twitter, que eles também costumam fazer esse levantamento. Agora, de site mesmo, só o J-Box mesmo, assim, fora a própria plataforma, né? Eu só vejo o J-Box publicando essas coisas, essas estreias, né, que acontecem. Eu não acompanho tanto o J-Box, não. Preciso conferir melhor. O Instagram deles, e eles, tipo, fazem mais pelo Instagram, né? E eles cobrem todo tipo de plataforma. Então, se estreia na Netflix, na Pluto TV, na Crunchyroll, na Amazon, HBO Max, onde quer que estreiem, eles estão de olho, eles têm um filtro bem interessante. E fala se é filme, fala se é série, eles sempre estão. Então é isso, gente. Vamos encerrar aqui mais um podcast Nerd Debate. Agradecer a presença de Denison e Janúncio. Vai assistir aí o anime Põe. porque Denison reassistiu, né? Sim. Igual eu Uhum. fiz, Janúncio assistiu pela primeira vez. E Gostei entra no bastante. hall aí de muita gente de anime interessante para se começar, para se iniciar, para Não, se bom. recomendar, né? Para quem quer aprender ficção científica, é uma boa introdução. Pois é. Obrigado a Recomendo. todo mundo que ouviu até o final e até a próxima. Tchau, tchau. tchau, tchau. É, Valeu. valeu.